Gostaria de falar com vocês sobre relacionamentos e frutificação. Se você olhar em volta agora, você vai ver que relacionamento é muito importante. E eu não falo em questão de estruturas apenas, porque um dia uma equipe teve que construir esse lugar. Mas eu também falo em questão de ministérios e construção de muito tempo, para que essa igreja se mantesse viva e erguida. Você vai ver que relacionamento, flui algo através dos relacionamentos entre os membros, entre a igreja. Mas eu te pergunto, até que ponto isso é importante? Até que ponto o relacionamento é realmente algo poderoso na igreja de Cristo? Alguns de nós sabemos, principalmente os líderes, que a gente tem muitas reuniões, a gente tem grupo de célula, discipulados, muitas coisas que envolvem o relacionamento. Tudo tem base no relacionamento. Mas será que isso realmente é importante para a igreja? Você já pensou se isso realmente é importante para você, nessa igreja, você se relacionar com o corpo de Cristo? Se a gente olhar para a Bíblia, lá no início, antes da criação, a gente vai ver que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já estava se relacionando. Se a gente olhar para Adão, ele já estava se relacionando com Deus na viração do dia. E o próprio Deus, vendo Adão só, ele disse que não era bom que Adão ficasse só. Se nós olharmos na época de Jesus, Jesus veio com um grupo de jovens e começou a se relacionar com esse grupo. E através desse vínculo, desse relacionamento, nasceram os discípulos. Um pouquinho mais para frente, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela se formava e cada vez mais crescia. E se você for ver Atos, você vai reparar que a Bíblia fala que ela crescia em unidade, que todos falavam a mesma língua, todos tinham a mesma cultura, uma mesma forma de pensar, uma mesma forma de atuar, pelo poder do Espírito Santo que atuava na igreja primitiva. Se nós não entendermos o poder, a essência que está no relacionamento, se a gente não entender o que flui através dos relacionamentos, nós nunca vamos conseguir atingir a plenitude do que Deus quer para nós. Nós nunca vamos conseguir atingir realmente tudo que Deus tem para entregar para cada um de nós, tanto individualmente, como num coletivo, como igreja também. O que o Senhor tem para nós é exatamente aquilo que está em seu coração, porque o Senhor quer entregar essas coisas grandiosas, poderosas para nós. O Senhor quer que a gente viva algo poderoso no corpo de Cristo. O Senhor quer que o corpo de Cristo seja cada vez mais unido em suas obras, no seu dia a dia, nos seus pequenos grupos e grandes grupos. Tudo está no coração do Senhor quando falamos em relacionamento. Nós temos aqui o texto em João 15, de 1 a 8. Vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vamos orar, você pode abaixar sua cabeça? Senhor, nós oramos aqui mais uma vez,
agradecendo pela Tua presença, Tua graça, pelo que o Senhor tem derramado neste lugar, pelo Teu controle neste lugar. E que o Senhor, o Espírito Santo, esteja totalmente livre, com liberdade a agir em nosso meio, que o Senhor tenha total controle sobre as nossas mentes, que a gente possa ouvir cada palavra e que cada palavra seja uma semente em nossos corações, Pai. Nós agradecemos pelo Senhor, agradecemos por cada vida aqui em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o que Ele está mostrando, querendo representar para nós? Ele está se referindo a um tronco. E ele é o tronco principal. Ele diz que eu sou a videira, porque Ele é o caule central. E através dele flui vida. Através de Jesus, Ele nutre os ramos. Ele nutre os membros da igreja. Ele nutre as vidas através dele. Se lermos em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ele é a cabeça do corpo. Ele quem? Jesus, que é a igreja, o corpo é a igreja. Da mesma forma que a igreja, ela depende de estar ligada, conectada ao cabeça, que é Jesus, para receber vida. Assim também os ramos, eles precisam estar ligados ao caule, ao tronco principal, para receberem vida também. Quando Jesus diz, permaneçam em mim, nós sabemos que apesar de entendermos que para cada um existe o seu individual, a responsabilidade de você se desenvolver em Jesus. Existe a sua própria responsabilidade de você ter a sua evolução de relacionamento com Jesus e da sua crescente processo de salvação. Permanecer na videira não é apenas você se guardar dos pecados. Permanecer na videira não é apenas você se preservar. Nós entendemos aqui que permanecer na videira também significa você permanecer conectado uns com os outros. Permanecer na videira significa que você também precisa estar ramificado, ramo com ramo. Todos os ramos precisam estar ramificados na videira. Isso é permanecer na videira. Isso é permanecer em Jesus. Quando Jesus disse sobre a poda, uma rápida explicação, a gente entende que do tronco vão nascer os primeiros ramos. Esses primeiros ramos, eles crescem e atingem um tamanho ideal para serem podados. A poda é um corte na ponta e assim vão nascer novos ramos nas suas laterais, a partir daquele ramo. E quando chegar a vez dos novos ramos que nasceram, assim também será a poda neles. E assim uma frutificação cada vez maior. A gente pode ver que há uma multiplicação de ramos aqui. Se a gente voltar para a Bíblia, na época dos discípulos, Jesus começou com um grupo. E através deles, gerou vida naquele grupo dos discípulos. E eles criaram mais discípulos. E esses novos discípulos criaram outros discípulos. Até que a gente chegue nos dias de hoje, atualmente. Em Mateus 28, 19 e 20, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se nós olharmos para a videira, nós iremos perceber que existem a maioria que são ramos novos. Esses ramos novos, eles não estão ligados na videira diretamente. Ou seja, indiretamente os ramos novos, eles crescem com a vida da videira, pois existe uma interligação dos ramos mais velhos, dos primeiros ramos. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a vida de Jesus flui através dos relacionamentos. A crescente da igreja, ela precisa dos relacionamentos conectados para crescer.
quando os relacionamentos não existem dentro da igreja, a igreja não cresce. Quando a gente fala em ramo velho, em ramo novo, automaticamente me vem essa questão das gerações. As pontes entre as gerações na igreja, elas precisam estar conectadas. Se as gerações não estiverem conectadas, não há o fluir da vida de Deus na igreja. Nós sabemos que as famílias também sofrem com essa quebra de conexão entre eles. Os pais, os filhos, os irmãos. A gente vê que as famílias estão cada vez piores em termos de relacionamento dentro da casa. E da mesma forma a gente entende que sem relacionamento a casa ela não é saudável. A casa ela não gera vida através da família. A vida de Deus, a vida de Jesus, ela quer fluir através dos relacionamentos nas nossas vidas, na nossa igreja e nas nossas casas. Por vezes, quando lemos Atos, nós vemos que todos eles se reuniam diariamente para oração, compartilhar do pão. Tudo que eles faziam, praticamente, eles estavam juntos. De casa em casa, até mesmo eles iam, pregavam. Na cidade, eles iam juntos, pregavam a palavra. Por onde iam, evangelizavam, levavam salvação para os perdidos. E a Bíblia diz que dia após dia crescia a igreja primitiva de Cristo. E quando há um crescimento da igreja, nós vamos ver que vai começar a ter uma diversidade de pessoas. Pessoas diferentes umas das outras. Nós aí ultimamente a gente tem visto muito assunto sobre temperamentos, né? Os 4 temperamentos, que eu descobri que eu sou fleumático. É curioso o assunto, é muito bom. Mas tem essa questão, cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma, às vezes, de pensar, uma forma de agir, uma forma de responder, uma ação diferente uma da outra. Vai começar a ter uma diversidade no nosso meio. E se nós não tivermos esse relacionamento saudável uns com os outros, os ramos vão começar a se quebrar. Os ramos vão ficar danificados, secos. Já viu alguém seco um com o outro nas respostas? É isso. Vai começar a parar a ter aquela conexão. E essa conexão ela vem lá do início do tronco, que é Jesus. Porque nós estamos aqui não só por nós. Nós estamos aqui por aquele que é o cabeça, Jesus Cristo. E dele que flui a vida, e dele que flui a palavra. E esse fluir precisa chegar até a ponta, ou seja, até o ramo mais novo. E quem que impede desse fluir chegar no ramo mais novo? É o inimigo ou somos nós mesmos? Os relacionamentos nos permitem comunicar, como também receber. Quando a gente fala em comunicação e receber, a gente entende aqueles ramos mais velhos, ou seja, os pastores, os líderes, eles comunicam a palavra. As células, os líderes estão ali comunicando a palavra. No grupo de discipulado, o discipulador está comunicando a palavra. E os ramos novos estão recebendo. E isso é necessário, essa diversidade é necessário para que haja edificação para todos. Talvez você, líder, já reclamou de algum discípulo. Nossa, que discípulo difícil. Que discípulo difícil de tratar, difícil de conversar, difícil de crescer. Mas essa dificuldade é ou não é necessária para que o discipulador também cresça? Se não houver essa dificuldade entre nós não crescemos. E isso a gente leva como um lema para muitas coisas. A questão da dificuldade vai gerar um crescimento em nós. A gente precisa se esforçar. O líder, o pastor, que está tendo muitas pessoas, ele vai cada vez mais ter que se esforçar para poder lidar com essa diversidade de pessoas. Então entendam que diversidade
é bom e necessário em nosso meio. Efésios 4, de 11 a 13, vai dizer: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu estava falando sobre diversidade e dificuldades. Lembrei do nosso grupo de discipulado que a gente tem. E os meninos gostam de conversar bastante lá. E são curiosos. Em algumas coisas, nem tudo eu sei. Então eu tenho que dar uns dribles dele e falar assim: ó, eu vou dar uma lida, depois no próximo eu trago a resposta. Vou conversar com o pastor, vou ver com o Lucas, vou ver com o Marinho. A gente estava na lição do Espírito Santo, os dons do Espírito, que a gente gosta bastante, né? E tem algumas coisas lá que a gente precisa se esforçar para ter um conhecimento, às vezes ler um livro. Então isso é necessário. Se a gente não tiver passando por isso, da onde que vai vir o nosso desenvolvimento? Como que a gente vai conseguir desenvolver? Se a gente está apenas indo na célula, indo na igreja só para ouvir, mas não trazer isso como uma edificação para nós, por que nós estamos vindo então sem pensar na edificação para nós? Qual que é o intuito da gente estar vindo na igreja, mas não quer saber de crescer? Talvez as pessoas estão mal orientadas, ou não têm conhecimento de entender que vir na igreja não é salvação. Você só vir na igreja e cumprir um dia da semana não significa que nós seremos salvos. Para atingirmos esse nível de Efésios 4, 13, que eu vou repetir até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós precisamos de todos nós nos relacionando juntos, unidos, para que a gente chegue à maturidade. Nós precisamos de todos nós para que a gente possa atingir a medida da plenitude de Cristo. Nós precisamos passar por processos individuais, processos em conjuntos, como igreja também. Só através de relacionamentos é possível conquistarmos níveis maiores. Provérbios 27, 17 vai dizer: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem aqui alguma vez já passou aqueles apertos, talvez com o seu líder, talvez com o seu pastor, uma pequena discussãozinha, mas que não levou a nada assim tão sério? Mas são coisas que isso gera edificação. Se a gente achar que esses momentos é algo ruim, eu digo que algo controlado, mas é necessário a gente passar por alguns tipos de conversas que vão edificar a gente, que vão confrontar a gente. A gente precisa aceitar o confronto. A palavra, ela confronta. Os nossos pastores e líderes, os ramos mais velhos, também devem confrontar com a sua sabedoria, porque um dia eles primeiro receberam a palavra, e agora eles estão comunicando a palavra para os novos. Esse giro precisa acontecer, não pode ser travado entre nós. Nós não podemos achar que a gente não pode receber um confronto, que a gente às vezes se coloca numa posição de orgulho, que a gente não pode ser confrontado. Se pensar assim, a gente nunca vai crescer. Se pensar assim, a gente nunca vai no next level, né? No próximo nível. A gente nunca vai amadurecer, tanto individualmente como unidos no corpo de Cristo. Infelizmente, nem todo ramo permanece em meio aos processos de amadurecimento e de disciplina. Infelizmente, alguns ramos, eles param de frutificar.
Versículo 2 de João 15 vai falar: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Estava vendo e estudando essa questão. Esse cortar, o verbo cortar aqui, tem o mesmo significado de levantar. O verbo levantar, ele também é usado na mesma situação da multiplicação dos pães e peixes, quando eles recolhem o que sobrou. E na Bíblia vai falar que é o mesmo sentido deles levantarem os sacos que sobraram da multiplicação. Também, esse verbo levantar é a mesma situação usada onde o Simão, o Cirineu, carregou a cruz. Simão, o Cirineu, ele levantou a cruz. É o mesmo sentido da palavra. Que também é a mesma situação onde diz que está escrito: eis o cordeiro que tira o pecado, ou seja, que levanta o pecado do mundo. O ramo, então se a gente ler de novo, agora nesse sentido, versículo 2, que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é levantado. O que a gente entende com levantar? O ramo é levantado, pois o seu crescimento na videira, toda vez que ele vai crescendo, vocês sabem que a videira ela fica mais ou menos nessa altura, mas quando ele vai crescendo, ele vai pesando e vai ficando para baixo. E quando ele para de frutificar, ele tem que ser levantado. Aqui no versículo fala que ele é cortado, ou seja, levantado. Ele levanta e colocado num lugar apropriado para voltar a frutificar. Aquele que estando na videira não dá fruto, será levantado para voltar a frutificar. Isso é um processo de disciplina. Nós entendemos isso como uma disciplina. Aquele que estando na videira, ou seja, estando no corpo de Cristo, ele não dá fruto, ele deve ser disciplinado. Ou seja, ele deve ser cortado, como diz ali. O ramo, para ser levantado, o ramo ele é levantado para voltar ao relacionamento entre os ramos, entre aqueles que estão juntos. Ele é levantado porque ele estava começando a crescer e estava ficando sozinho, parando de frutificar. Então ele é levantado para voltar a um lugar onde que está unido com os demais, para receber de volta o fluir da vida de Jesus, para receber de volta o fluir do tronco principal que é Jesus. Já ouviram aquela famosa frase, Lucas já citou aqui, pastor Lucas: uma brasa tirada do fogo logo se apaga, mas quando reunida com outras volta a reacender a sua chama. Versículo 6 de João 15 vai dizer: se alguém não permanecer em mim, ou seja, mesmo assim, passando por disciplinas, sendo levantado, se não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Estamos falando aqui de corações perdidos. Estamos falando aqui de pessoas que estão colocando seus corações longe da videira. São corações perdidos que se afastam daqueles que permaneceram. São corações que estão optando por sair do vínculo, por sair da comunhão. São pessoas que estão optando por fugir do processo de Deus, por fugir da disciplina de Deus. Elas se afastam da videira e do relacionamento entre os irmãos, entre os ramos. Seus corações se perdem por causa de rebeldia, de orgulho e amargura em seus corações. Provérbio 18:1, e aqui na versão NAA, Nova Almeida atualizada, vai dizer: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Esses não querem saber de receber ajuda. Essas pessoas que optam por se isolar, não estão querendo receber a ajuda do próximo. A mentira, ela começa a ser cada vez mais comum no dia a dia de tais ramos que estão se isolando, porque estão buscando o seu próprio interesse, porque estão fugindo da disciplina do Senhor, porque estão fugindo
do lugar apropriado que é voltar à videira, que é voltar ao relacionamento com os outros ramos. Mas quando esses buscam o seu próprio interesse, eles negam essa ajuda, eles negam essa conexão, eles negam o relacionamento entre os ramos. Mateus 7, de 21 a 23, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui eu quero trazer um entendimento de que, será que é possível a gente se perder durante o caminho? Se nós olharmos para essas pessoas que um dia eram pessoas que praticavam dons, que profetizavam, que curavam os enfermos, eram pessoas que estavam um dia enraizadas, eram pessoas que estavam relacionando com a videira, pois elas conseguiam orar no nome de Jesus e as coisas aconteciam. Seus corações estavam na videira. Mas no outro dia, seus corações se perderam. Por que a gente entende isso? Jesus não disse: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando o pecado começa a entrar na nossa vida e começa a ter um domínio sobre nós, ele começa a nos tirar do relacionamento com o corpo. Quando o pecado ele começa a ter os seus frutos de pecado em nossas vidas, automaticamente ele vai começar a cegar o seu entendimento e vai dizer que você não precisa estar ali naquele lugar. Que você não precisa ir na célula, que você não precisa de um discipulador, que você não precisa de um acompanhamento, que você não precisa de um pastor. Ele vai gerar o quê? Você ter vontade de se isolar. E em Provérbios nós vimos que aquele que se isola começa a buscar o seu próprio interesse. Mas na igreja de Cristo a gente entende que nós não estamos aqui pelo próprio interesse nosso de cada um. Nós estamos aqui buscando o interesse de Jesus, aquele que é o cabeça. Nós estamos aqui a ouvir uma palavra, a louvar o Senhor, não pelo nosso interesse, mas porque nós entendemos que esse é o interesse de Jesus. Esse é o interesse para as pessoas, para as vidas, para que haja um culto ao Senhor, para que haja um vínculo nosso, para que haja uma reunião de vidas e que a gente adore ao Senhor juntos. Tudo está envolvido em relacionamentos e aquilo que o pecado irá trazer e causar em nós é querer cortar os relacionamentos com Cristo. E aqui eu já estou indo para o final, tá? Quero trazer uma ilustração de uma prótese. Se a gente for dar uma pesquisada em prótese, a gente vai ter a definição de que a prótese é um dispositivo implantado no corpo para suprir a falta de um órgão ausente. Ou seja, é um dispositivo sem vida, implantado no corpo para suprir a falta de um órgão vivo. Muitos de nós estamos como prótese no corpo de Cristo. Muitos de nós achamos que o fato da gente estar na igreja é o suficiente. Basta então eu cumprir aqui uma escala, talvez, do meu ministério. Basta que eu estou ajudando no ministério, eu estou fazendo algumas coisas, eu estou ajudando. E isso é bom, não estou dizendo que é ruim. Mas o que vai definir se você é uma prótese ou não, é onde está o seu coração. Se você coloca o seu coração na obra, se você coloca o seu coração em Jesus, você não é uma prótese. Você é um corpo, você tem vida, porque a vida do tronco de Jesus está chegando até você. Mas quando o seu coração não está em Jesus, você pode até mesmo estar na igreja. Mas uma prótese,
ela não sente nada. Uma prótese, você pode cutucar, você pode fazer qualquer coisa, ela não sente vida. Uma prótese, ela cumpre funções no corpo, mas a vida não chega até ela. A vida não chega, porque prótese não tem vida, não tem coração. É por isso que a gente não pode se enganar pelo fato que achamos que basta a gente estar vindo e participando, mas não buscando um crescimento. Não basta a gente vir participar de célula, talvez, e você cumprir as escalas, como eu falei, de algum ministério, mas se o seu coração não estiver enraizado com os outros ramos, se o seu coração não estiver se relacionando com o corpo de Cristo, você é uma prótese que não está sentindo a vida de Jesus. O que nos faz conhecidos por Jesus é o nosso fruto. Quando falamos em prótese, ela dá resultados. E eu te pergunto, você está frutificando ou você está dando resultados? Você precisa frutificar. Para frutificar, é só com a essência da vida de Jesus para frutificar. Jesus nos conhece pelo nosso fruto e não pelos resultados. Frutificar é um fluir algo de dentro dos nossos corações, é uma essência de Jesus, porque nós estamos conectados com a videira. Isso é necessário, intimidade com Jesus. Momentos de busca no nosso secreto. Quando a gente busca o Senhor no nosso secreto, é o momento de você se despir ao Senhor. É o momento de você se mostrar totalmente nu ao Senhor, de mostrar a sua vida ao Senhor. E isso vai gerar intimidade, vai gerar relacionamento entre você e o Senhor. E automaticamente você vai se sentir com a necessidade de você se relacionar com aqueles que estão com o mesmo propósito. É por isso que a gente fala, já ouviu falar, panelinha ali, panelinha aqui, mas na verdade são pessoas que estão com o mesmo propósito. São pessoas que estão com a mesma vontade, com a mesma intenção, aqui no corpo de Cristo. Fique de pé, nós estamos terminando aqui já. Eu não sei se o louvor preparou alguma coisa, mas se não preparou não tem problema. Versículo 7 vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A igreja, ela precisa se unir em seus relacionamentos, terem a mesma frequência. Como a gente viu o pastor Jetro pregando sobre frequência. É necessário termos uma mesma frequência. A gente precisa unir em nossos relacionamentos e clamar juntos a Deus para que seja feita a vontade dEle aqui. Para que aconteça o nosso alinhamento. O ano de 2023 é o ano do alinhamento. Nós precisamos alinhar em relacionamento o mesmo propósito de Jesus, o mesmo propósito em Cristo. Pastor Jetro mesmo pegou, não passará deste ano, ele profetizou. E nós precisamos pegar isso com fé. Nós precisamos acreditar que isso é para nós, é para este tempo, é para o agora nosso. Tudo para um resultado de que o Senhor seja glorificado. Versículo 8 de João 15 vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Nós vamos orar neste momento, e que você possa ter em seu coração algo, uma intenção, uma motivação para você entregar exatamente tudo ao Senhor, da sua vida, exatamente tudo das suas vontades ao Senhor, exatamente tudo dos seus planos, das suas vontades, do que você tem projetado para a sua vida. Mas se você não entregar 100% da totalidade, se você não colocar o seu coração na videira, se você não colocar o seu coração nos relacionamentos do Senhor, talvez você nunca vai saber exatamente quem é Jesus para você.
Talvez o seu conhecimento de Jesus ainda não é total. E você precisa de ajuda dos demais. Você precisa estar conectado com os demais. Você precisa estar em relacionamento, ramo com ramo, conectados para poder usufruir do que é a vida do Senhor. É chegada a hora de Pirajuí conhecer uma igreja mais frutífera. É chegada a hora de Pirajuí conhecer nas casas os testemunhos frutíferos das células, das multiplicações, dos frutos que foram gerados, dos novos ramos que conheceram o poder do que é estar enraizado com a videira. É chegada a hora de nós recebermos cada vez mais capacitações dos céus, poder do Espírito Santo para agir em nós. Mas só iremos conseguir receber todas essas coisas quando todos nós estivermos enraizados juntos no mesmo propósito. Quando todos nós estivermos com o mesmo pensamento, a unidade do Espírito Santo. Pensamos e falamos a mesma língua, pensamos da mesma forma, com a mesma intenção, com o mesmo propósito, ajudando um aos outros em suas fraquezas, em suas falhas, sabendo da diversidade em nosso meio, amando uns aos outros, como nós sabemos os mandamentos que nós temos, amai uns aos outros como a si mesmo, e colocai a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar. Quero compartilhar uma palavra aqui, mais uma, rapidamente, para a gente poder louvar. Enquanto preparava a palavra, me veio um discernimento sobre os ramos, os primeiros ramos da videira, ou seja, os ramos mais velhos, mais experientes. E o Senhor falou comigo de uma forma que nas mãos desses ramos mais velhos estão chaves, e sobre eles foi dado autoridade para abrir e fecharem portas. Poucos desse grupo dos ramos, dos primeiros ramos, pouquíssimos deles abriram e obedeceram ao Senhor. Alguns nada fizeram, e outros até abriram, mas a porta se fechou e não perceberam porque hoje adormecem. O fato desses primeiros ramos e a importância deles serem os primeiros é que a partir dele as portas estão fechadas e existe um travamento do fluir de Deus para o restante dos ramos. É por isso que é tão importante a gente entender que quando a gente foge do Senhor, quando a gente impede o agir dele, não é um impedimento só para nós, a gente está impedindo para os demais, a gente está impedindo para o corpo de Cristo, não é só para nós. Existe uma responsabilidade, da qual essa responsabilidade não é para trazer medo, não. Essa responsabilidade não é para trazer um medo de você querer fugir, é de você aceitar, sim, com temor, mas de você aceitar, porque cada um de nós somos necessários aqui, cada um de nós somos necessários em nossas casas, e essas portas que estão fechadas tanto para a igreja quanto para suas famílias também, estão fechadas para suas vidas particulares, para os seus serviços. O fluir de Deus precisa passar por essas portas, e esses ramos precisam entender. Que você possa louvar o Senhor neste momento.